a mais um episódio do nosso podcast Chá com Maracujá. Hoje temos aqui não uma, mas duas psicólogas para conversar sobre um assunto muito importante e que afeta, com certeza, a vida de todas as pessoas em algum momento, em algum nível da vida. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem, sobre autocrítica, como que isso acontece e por que acontece, né? Estamos aqui com a nossa convidada, a Aline Deon. Ela é psicóloga hoje há 23 anos, atua na saúde pública e também em consultório particular. Olá, Aline, bem-vinda ao Chá com Maracujá. Hoje nós vamos falar um assunto bem importante com uma convidada mega especial, minha colega. Nos conhecemos há muito tempo e a Aline tem um domínio sobre esse assunto que vocês vão ficar encantados. Não é verdade, Aline? Acredito que é o tempo já, né, que a gente trabalha isso, e não só com os nossos clientes, mas com a gente mesmo, porque a gente também pode em alguns momentos estar se auto-sabotando e chegando a um nível que a gente acha que a gente nunca é bom, nunca chega no patamar que a gente gostaria. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para começar, né, acho que é importante a gente começar conversando sobre a minha história, né, diante da psicologia. Eu venho de uma família que minha mãe é professora, né, foi professora, meu pai foi advogado, e ambos sempre foram muito... eles sempre instigaram muito que a gente estudasse, que a gente aprendesse, que a gente fosse alguém. Né? Minha mãe sempre falava que a gente tinha que estudar, não importava qual fosse a área, e diante disso na minha casa sempre teve muita possibilidade da gente ler, né? Eles sempre tiveram muitos livros, e diante desses livros a gente tinha livros da psicologia, e que às vezes eu olhava e pensava, meu Deus, o que é isso? Né? Eu venho de eu sou formada há 23 anos, eu já não sou tão jovenzinha, eu venho de uma realidade que pra gente ter conhecimento, pra gente pesquisar sobre alguma coisa, a gente tinha de ir no livro, a gente tinha de procurar saber. Eu sou passofundense, eu venho de uma cidade um pouco maior que Guaporé, e a psicologia ela surgiu muito da curiosidade. Eu me lembro de estar na parada de ônibus com a minha mãe e sempre parar para pensar e observar as pessoas e pensar qual era a história daquela pessoa, o que ela estava fazendo ali, qual era o caminho que ela estava seguindo, por que ela tinha feito tal escolha. E não tinha muito conhecimento, não posso dizer que eu sabia o que era a psicologia quando eu entrei na psicologia, né? Tinha ouvido falar alguma coisa, mas muito pouco. E a gente, como a Diana falou, veio da UPF, da Universidade de Passo Fundo, e é uma universidade mais voltada para psicanálise. Quando eu fiz a minha formação, até ela era integral, a gente estudava manhã, tarde e noite psicologia, e os primeiros semestres, o primeiro, o segundo era muito teórico, tá? E a gente só ficava naquela teoria, e pensei em desistir. Até me lembro de conversar com a minha mãe que eu queria ser balconista de loja, né? Sair da psicologia e ir para fazer outra coisa um pouco mais dinâmica. Mas quando começaram os estágios, que a gente começou a atender os primeiros pacientes, clientes, eu me apaixonei. Não consegui mais parar, né? Tanto que durante mesmo a formação lá da minha formação da universidade, eu fiz vários estágios voluntários porque era onde eu podia mais estar próxima às pessoas. E se eu for pensar hoje, porque eu escolhi a psicologia e porque eu permaneço, eu acho que é porque eu sou muito curiosa. Né? Eu sou curiosa de saber a história da pessoa, sou curiosa para saber por que a gente se comporta de determinada maneira. Até quando vocês lançaram o tema, né, da autossabotagem, eu fui lá pensar, fui estudar, né, porque também tem um motivo da gente se autossabotar. Né, o que faz a gente ser assim? Então, acho que vamos começar a conversa por aí, né? Sim, eu acho que é muito... Me toca bastante o que tu falou agora de... eu escolhi porque eu sou curiosa, mas antes tu disse
entrei na faculdade e não sabia se era bem isso, pensei em desistir. Queria entrar no nosso assunto da autossabotagem aqui, pensando que todos esses pensamentos, esses comportamentos que a gente tem ao longo da vida, em cada fase da vida, também podem ter um pouco de uma questão autossabotadora, né? De, não, vou desistir da faculdade. Quem nunca pensou nisso no meio da formação? Acho que uma coisa que as pessoas podem se relacionar bastante, nesse sentido de, não tá indo como eu queria, acho que vou desistir de tudo. Então, primeiro, vocês podem falar um pouquinho, as duas, eu acho, o que é essa autossabotagem, como que acontece, assim, esse processo de, é uma coisa que eu conscientemente hoje vou me sabotar, né? Ninguém acorda pensando isso. Então, o que é isso no nosso dia a dia? Vou deixar pra Mari um pouco, que eu falo bastante, né? Não, mas é bem importante, Aline, isso que você está trazendo, né, da curiosidade, da gente poder ir se construindo e se desconstruindo. Eu acho que a nossa profissão, ela é uma desconstrução o tempo inteiro, né? E nisso, muitas vezes, a gente se perde, né? O que é essa desconstrução? Por que essa desconstrução? É porque eu preciso me desconstruir para receber novos saberes, para ser outra pessoa, né? Eu vou relacionar um pouquinho com a autossabotagem. O que é isso, né? Para mim, a autossabotagem é quando eu tenho um nível de exigência extremamente alto, eu sou extremamente perfeccionista, eu sou extremamente crítica, que eu nunca acho que eu estou à altura, ou então eu consigo fazer as coisas com excelência. Então, eu vou dar um exemplo da Maribel. A Maribel, por exemplo, uma coisa bem simples, quer ver? Eu fazia artesanato. Todo mundo dizia, nossa, que coisa linda, mas o que é que eu olhava? Eu olhava para o defeito, né? Entende? Tá faltando um pontinho aqui. E quando a gente começa a entrar nesse nível, a gente não faz uma entrega completamente das coisas, né? A gente é muito bom, mas a gente não consegue olhar para esse bom. A gente não consegue formatar isso e dizer assim, não, eu sou o suficiente e eu consigo. Isso acontece nos relacionamentos, né? Porque daí eu começo a impactar meu relacionamento de que forma? Não dá, não vai dar certo, eu nunca vou conseguir alguém legal pra mim, né? Nossa, enfim, isso acontece nas amizades, né? Sempre um amigo, eu fico, será que eu sou boa o suficiente? Será que esse amigo vai conseguir me entender? Isso acontece na criação dos nossos filhos passam por situações e eu olho para eles assim, nossa, onde é que foi que eu errei que ele está passando por isso? Então, junto com isso, vem muita questão da culpa, né? Então, a autossabotagem, ela me impede de ver quem realmente sou. O quanto que eu andei, que caminhos eu tomei. E é desumano isso, né? Porque quem é o autossabotador, ele sofre muito. Né? Ou bem humano também, né? De se permitir. Justamente. E na pergunta da Diana tinha muitas coisas, né? Uma delas que me passou é da onde que vem a autossabotagem. Eu acho que a origem da autossabotagem, não acho, né? Tenho certeza que a origem da autossabotagem vem muito das nossas relações infantis, da forma que a gente se relacionou com as pessoas, os adultos que estiveram em volta da gente. Quando a Maribel falava da autoexigência, do perfeccionismo, me veio muitos comentários que são muito comuns até mesmo com os nossos filhos, né? Deixa que eu faço que ainda tu não consegue, ou deixa pra mim que tu não faz direito, tu não faz isso, né? Então, porque os pensamentos que vêm quando a gente vai fazer algo, que a gente vai se sabotar, são muito esses pensamentos que vêm da nossa origem infantil, né? E na vida adulta, a gente tem muitas situações para enfrentar, como a Diana estava falando, né, que eu trouxe da minha formação, e que a Diana falou, que muitos passam quando estão na vida acadêmica, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que eu vou ser bem-sucedido nisso? Então, esse passo que a gente dá
para ser adulto, ele está muito enraizado nas nossas relações infantis e nas nossas cobranças também dessa forma infantil. Muitas vezes os nossos cuidadores, os nossos pais, eles não têm a intenção de causar um trauma ou uma ferida emocional, né, com um comentário ou de uma maneira que a gente vai colocar. Até esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre... Era uma orientação de uma psicóloga para os pais, né? E ela falava formas que a gente deveria colocar e formas de falar. E eu pensei, nossa, né? Como a gente tem que ser perfeito para ser o pai ou a mãe ideal. Mas a gente fala muito, né, do querer alcançar algo, tu falou do desumano, né? Do se auto-sabotar, de se punir, de se cuidar. E também, quando vocês estavam falando, que a Diana perguntou, eu fiquei pensando, e se eu atingir aquele patamar, aquele ideal, o que vai acontecer comigo? Porque tem muita questão do e se eu for melhor que o outro? Eu posso ser melhor que o outro? Será que eu me permito? É uma permissão. Isso que tu tá trazendo ali eu acho bem importante, porque eu acho que além disso, além de todas essas relações que a gente estabelece, tem uma coisa que é nossa, né? Que a gente vem falando muito, o quanto que eu me permito fracassar em algumas coisas. Então, assim, quando eu não olho para esta possibilidade, eu me auto-saboto com medo de que eu fracasse. Né? Então, muitas vezes, né, eu desisti, por exemplo, de vários empregos na minha vida porque eu achava que eu não ia dar conta daquilo. Né? Porque estava muito além daquilo que eu imaginava. E, na verdade, eu nem me permiti chegar. Então, e as pessoas me dizem muitas vezes, nossa, tu é psicóloga, tu não passa por isso. Eu sou psicóloga, eu entendo todo esse processo, mas eu sou a Maribel. Eu sou uma pessoa que também precisa de ajuda, que também precisa, né, tá com as minhas emoções em dia. Então, acho que vai muito, acho que junta muito a questão da infância, a gente repete esses padrões com os nossos filhos, né? E quando tu falavas assim, deixa que eu faço porque eu sei fazer e tu não, muitas vezes nas frases sem querer que os pais dizem assim, eu já tenho experiência e tu não tem, isso destitui e isso dá um link para a pessoa, desqualifica e a pessoa acaba, né, desistindo de falar, desistindo de não é discutir, mas de falar sobre determinados assuntos, justamente porque, então, se ele tem essa experiência e eu não, né? Então, isso quer dizer que eu não posso fazer isso. Então, a autossabotagem, ela passa por muitos vieses, ela não é só um único, né? Passa por muitas coisas. A forma que ela se apresenta, muitas vezes, é uma coisa assim, não vou para uma festa, não vou me arrumar, né? Não vou fazer isso porque eu não quero mostrar que eu sou melhor. Então, isto, né, é auto-boicote. E tá muito relacionada à insegurança e baixa autoestima, né? Então, quando a Diana pediu se é algo consciente ou inconsciente, é algo que vai vir mascarado com outros sintomas, né? E pode ter uma prevalência em pessoas que estão com mais sintomas depressivos ou alguma questão de personalidade, de uma dependência ou algo assim, mas é muito relacionado à nossa autoestima, tá? O que a imagem, a autoimagem e o medo da crítica do outro. Quando a gente fala dessas relações que a gente vai tendo durante a vida, a maioria das críticas vem do externo, mas quem internaliza elas somos nós, tá? Às vezes tu vai ter uma pessoa extremamente competente em várias áreas, mas ela não se enxerga dessa maneira. Acho que o exemplo mais, assim, fácil da gente pensar é a questão da atividade física, né? Que a gente começa a dizer, não, porque eu vou lá, hoje mesmo um colega meu me dizia, eu não vou lá na academia porque o pessoal é muito malhado lá, daí eu vou ficar pensando como que eu vou começar
se o fulano, né, como é que eu vou me comparar? Eu acho que entra muito nessa coisa do outro e na comparação com o outro, né? Tem uma questão da autocrítica, né? Por exemplo, da crítica e da autocrítica. O sabotador, ele não suporta nenhuma crítica. Ele sempre vai escutar a crítica de uma forma destrutiva e não com uma forma que vai agregar. Né? Por exemplo, eu não vou para academia porque lá todo mundo é malhado, eu não, mas eu posso futuramente também estar malhado, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Olha, eu vou dizer para ti qualquer coisa, assim, só quem sabe tu deixa esse chazinho mais para cá. Na outra pessoa faz a leitura e pronto. Né? Não sou boa, já botei errado. Já botei errado. Tô fazendo errado. Não faço nada certo. Então, o autossabotador, ele sofre muito, né? Porque assim, ele não acredita nele mesmo, muitas vezes, nas suas potencialidades, ele se destitui, sempre vai escutar a crítica como algo que é muito além daquilo que é realidade, e sempre pro lado negativo. Isso gera insegurança e isso gera baixa autoestima. Porque daí se eu, né, não faço nada certo, o que acontece? E eu posso deprimir, eu posso criar situações, ficar extremamente ansiosa e entrar em ambientes, ou então extremamente ansiosa, por exemplo, uma simples reunião. Né? Porque eu já me coloco, o autossabotador sempre vai estar na defensiva. Ele vai se defendendo, justificando, não, mas eu botei a xícara aqui porque eu achei que... Ou nem vai, né? Ou então nem vai. Daqui a pouco nem pego mais a xícara, nem tomo mais chá, porque eu acho que eu vou botar no lugar errado. Nem mais vou fazer isso. E acaba desistindo de muitas coisas. Mas é que, Diana e Maribel, é um trabalho todo isso, né? Uma construção. A gente está num mundo extremamente competitivo e num mundo muito visual. Tanto que, se a gente for pensar, né, dentro da nossa profissão, da psicologia, onde eu venho dessa formação psicanalítica totalmente, né, impessoal, neutralidade, rigidez, a gente se expor, né, até mesmo de estar gravando essa conversa, seria algo assim, né, inconcebível se eu fosse pensar lá 20 e poucos anos atrás. E hoje a gente vive muito isso, das mídias, do visual. Se tu não tá ali aparecendo na internet, tu não é um profissional bom, tu não é atualizado, tu não está na atualidade. Então, a gente tá nesse mundo muito competitivo. E quando eu tava até lendo sobre isso, me preparando, eu fiquei pensando muito no público que direcionado às lives, né, as nossas empreendedoras, as empresárias, de como a gente tá num mundo que a mulher, ela precisa pensar muito além do que só o profissional, né? Então, vou dar um exemplo até para vir aqui conversar com vocês, né? Fui arrumar o cabelo, a gente chegou, vamos passar um batom, né? Vamos cuidar da nossa aparência, da nossa autoestima. Tá muito além de só o nosso conhecimento, tá? Então, de o quanto a gente tá nisso. E voltando à questão da atividade física, se eu for até a academia já tá ótimo, para quem nunca vai. Se eu for dar uma caminhada, nossa, que maravilha! Mas a ideia que é vendida pra gente é que a gente tem que estar top, né? A gente tem que estar malhado, saudável. A mesma coisa é com alimentação saudável. O auto-boicote, eu vou falar de um auto-boicote meu ontem, né? Eu venho cuidando um pouco mais da minha alimentação, da atividade física. Quem vai no mercado na minha casa sou eu, quem faz as compras sou eu. A minha filha não está em casa, está de férias, e eu comprei um salgadinho, uma batatinha, só uma besteirinha pra ter lá. Mas quem come sou eu. Né? Então, o quanto eu me auto-saboto. Quanto a gente vai com pequenas coisas, são pequenas doses. A gente fala assim, a gente tem casos mais extremos de autossabotadores que vão estar fazendo um movimento mais específico. Mas se a gente for pensar no nosso dia a dia, quantas situações a gente vai fazendo? É só uma batatinha. É só hoje que tu não vai. Né? É só hoje que tu vai fazer isso. Mas é só hoje ou é um somatório de situações, né? Normalmente, esse somatório de situações leva a frustrações.
E a frustração, ela te deprime, ela te deixa Punição, ansiosa. né? Daí tu vai pra punição. Então, é sempre, o sabotador, muitas vezes, ele vive coisas extremadas, né? Ou é tudo, ou é nada, né? Então, e isso também é muito difícil, porque esse equilíbrio a gente precisa ter, né? E nem sempre, nem todos os dias a gente tem esse equilíbrio, né? Eu vejo muito, tu estava trazendo a questão da academia, é muito difícil tu manter uma rotina de academia para quem não é um atleta, para quem não ama de paixão a academia, porque tem gente... Quem não produz a tal da super endorfina, né? Essa E daí aí, falhou no meu código genético. Não só o teu, Di. Na verdade, sabe o que falha na academia? Aquilo que falha na maioria das pessoas é uma rotina e a persistência de chegar a um objetivo. Eu me lembro, fazem 2 anos e meio que eu faço, né, toda semana academia, que foi depois do meu curso PNL, do Ed. O Ed, ele é um excelente educador físico, hoje ele é um professor de PNL, e amo ele, a gente já teve um podcast com ele, ele é fantástico. E toda vez que eu penso em faltar academia, eu me lembro dele. Eu me lembro dele. E aí eu penso, não, eu tô indo, mas eu não vou para ter um corpo perfeito. Eu acho que a gente sai um pouquinho disso, né? Eu vou porque eu preciso me exercitar, eu vou porque eu preciso fazer alguma atividade, eu vou porque eu tenho alguém que me acompanha, tem um personal que tá lá me esperando. Eu vou porque eu gosto de me desafiar. O tempo inteiro tu passa fazendo isso. Então a academia, sim. Quem faz dieta, eu acho muito engraçado, né? A gente também teve uma conversa sobre isso. Dieta, autossabotagem aparece pra caramba, né? E a palavra dieta já é autossabotadora. E aí, junto com isso, tem a procrastinação. E todo autossabotador procrastina. E depois eu vejo, depois eu faço, depois eu resolvo, depois, né? Então, também tem muito de tu te desafiar e estabelecer uma rotina e um padrão, né? Que tu pegues, né? E que seja saudável para ti. Então, em quantas coisas, né? Tu falou no nosso dia a dia, tem coisas gigantes que a autossabotagem faz, mas tem coisas muito pequenas, né? Pois é, mas... Que é a questão do salgadinho. Mas na vida adulta a gente vai ter uma rotina nem sempre do que a gente quer o tempo todo, tá? Nem sempre a gente vai poder fazer só coisas que a gente gosta ou só coisas que a gente pensa que são as melhores, né? Então, o tempo todo tu tem que escolher. Então, eu escolho ser um profissional bem-sucedido. Então, isso vai ter que me fazer levantar, estudar, ir atrás, buscar, trocar. Não vou poder ficar em determinadas situações. E uma coisa que é importante quando é patológico a autossabotagem, que não é só essas coisas que a gente está falando do dia a dia, algumas situações. Quando já vira uma doença, geralmente tem alguém do lado que mantém a autossabotagem, né? Quando a gente tem um autossabotador, a gente tem uma pessoa dependente do lado, né? Que vai fazer com que, coitado, nada dá certo pra ele, vamos deixar... ele não consegue resolver tal situação, eu vou lá e eu vou resolver. Fica validando o comportamento negativo. Num comportamento, né, que a gente quer mudar, quem tá do lado tem que validar o comportamento positivo e questionar o tempo todo, né? Ô, Diana, vai na academia hoje? Né? Ô, vamos cuidar da alimentação? O que a gente combinou? Né? Tu vai trabalhar, é muito comum a gente ver, vou usar um outro exemplo que foge um pouco do que a gente está falando. Famílias que têm aquele adolescente que não sai da adolescência nunca e que vai ter um adulto que vai dizer, não, né, ele não arruma emprego porque ele não... Tô lembrando de algumas situações assim que eu vivenciei, né, a pessoa já tá lá com seus 40 anos morando com o pai e com a mãe. Ele não lava a louça porque nunca ensinaram pra ele. Ele nunca aprendeu. Bom, mas daí a gente fala, tu tá falando, eu me lembrei o tempo todo de uma vivência minha. Lá na minha casa, quem lava a louça, sempre lava a louça foi a minha mãe.
E toda vez que eu ia lavar, ela dizia, tu faz muita sujeira, tu molha por tudo, então eu lavo. Hoje eu não lavo mesmo. Na minha casa eu tenho que lavar, porque sou eu que moro lá, né? Mas a gente vem criando isso. Eu não sou bom nisso, né? Não quer dizer que, na verdade, ela queria me dizer, ah, não, deixa que eu faço, aqui na minha casa eu posso fazer. Acaba sempre a gente achando que não é adequada a forma que a gente faz. E é muito comum também a gente escutar isso, né? Ah, ele não faz nada. Mas daí quando a pessoa vai fazer, tem a crítica, né? Não fez direito. Só em 2 pontos que eu acho importante da gente falar. Primeiro é essa autossabotagem, me parece então que ela está sempre ligada a essa busca, não sempre, né, mas tá ligada a essa busca por uma perfeição, assim. Se eu não fizer isso perfeitamente, se eu não fizer com 100% de êxito, é um fracasso, então eu não sei fazer, então não vou mais tentar. E aí eu começo a procrastinar essa tarefa, vou deixar isso para depois, ou não sou boa nisso, deixar que alguém que ele faz melhor que eu, ou recebeu muito dessas críticas de quando a vez que foi tentar lavar a louça, fica a mãe ali do lado, não é assim, tá lavando errado, tem que ser o copo primeiro, tem que ser a panela depois, tem que ser com essa esponja, tem que ser com esse detergente. Então, ao longo do tempo da vida, acredito que isso vai internalizando assim nas pessoas e vai ficando mais complicado de sair dessa situação e de perceber isso como uma coisa negativa, né? Por exemplo, se a gente for pensar nisso que tu está trazendo, a autossabotagem, quando ela é impeditiva para alguma coisa, ela é patológica, né? Porque tu te autossabota tanto que tu vai deixando sempre para depois para assumir responsabilidade, para fazer alguma coisa, para trocar de emprego, para fazer aquilo que tu realmente tu te identifica. Então, assim, sim, ela é patológica quando ela te impede de ser feliz e de viver, e quando tu começa a deixar as coisas, né? E sempre por trás disso tem assim, se eu não faço por excelência, então eu não faço, né? Então tu acaba deixando. Então, sim, nesse momento as pessoas precisam ser orientadas e precisam de ajuda, tá? Agora, o que nós falamos aqui tem o autossabotador diário, sim, em pequenas coisas, sim. Mas quando assim, eu, por exemplo, estou num trabalho, lidando com uma equipe, com pessoas diferentes, né? Eu tenho que estar aberta a escutar que nem sempre aquilo que eu estou fazendo é legal, é bom, né? Que eu posso mudar. Tá? Então, assim, o autossabotador, ele acaba não fazendo para não ser criticado. Né? Ele não faz para não ser criticado. Não consegue aceitar essa crítica, por mais construtiva que seja, digamos. Claro que existem modos de falar, de acordo com as pessoas, em ambiente de trabalho, em ambiente em casa, né? A crítica toca na pessoa autossabotadora como uma incapacidade. Ela se sente incapaz de. Ou até como uma perseguição. Sempre pra mim, sempre me criticam. Isso tá. E em algumas situações vira até uma paranoia. Parece que tudo tá girando em torno daquela pessoa. E muitas vezes não. Às vezes ela tá fazendo o trabalho dela, tá ótimo. Teve alguma situação que sim pode ter sido, né, que não foi tão adequada. Mas aí ela começa a ver tudo com um viés, como se ela fizesse tudo errado. Em vez de aceitar isso como uma coisa de melhora, pegar realmente nesse ponto. Eu fiz essas 10 coisas hoje no meu trabalho. 2 delas não ficou legal. Mas e as outras 8 que foram muito boas, que foram excelentes? Porque fica só o negativo, né? Isso. Fica só aquela coisa do negativo. Olhou para esse pedacinho aqui, né? Ele é bem pequenininho. E aí sim, isso torna, é como se botasse o mar dentro do Guaporé, né? E também pode estar muito relacionado a ganhos que a pessoa tem, né? Porque se ela vai ter um desenvolvimento maior, ela vai ter uma autonomia maior, ela vai ter uma capacidade até financeira maior, ela vai perder aquela dependência de determinadas pessoas ou determinadas situações que ela considera como afeto, né? Às vezes até numa família, aquela pessoa que passou por mais
conflitos e teve mais problemas e que precisou um pouco mais de recurso, de ajuda dos outros. E aí, se ela conseguir ficar independente, como que ela vai... Ela fica na cabeça dela inconscientemente que se ela ficar independente, ela perde o afeto daquelas pessoas, Ela perde né? aquele apoio. Ela perde aquele apoio. E é bem ao contrário. Tá? Ela vai poder se... e tem muito a ver com o que a gente fala muito hoje, que é a resiliência, né? Sim. Que se eu for resiliente em determinadas situações e se eu conseguir amadurecer, porque quem tá vivo tá amadurecendo o tempo todo a gente tá criando autonomia, o tempo todo a gente tá buscando as relações cada vez mais maduras e mais saudáveis pra gente. E é como se a gente retrocedesse a quando a gente é mais infantil, mais criança e precisa do apoio e do cuidado do outro. Como se a gente não tivesse capacidade de andar sozinho, né? Então, em algumas situações a gente vê algumas pessoas que são extremamente bem-sucedidas, independentes, em determinadas situações da vida dela, quebrarem aquilo, né, por perdas, por mudanças. Quem tá vivo tá sujeito a isso. Sim. E aí ela retrocede, ela recebe aquele cuidado do outro, ela não quer mais perder. E aí na cabeça dela, e é bem, ela não se dá conta, né, Diana? Ela vai criando empecilhos para equipe, para família, é uma equipe também, né? Sim. Mas para relações de equipe, de trabalho, isso é muito difícil. Porque a equipe continua e a pessoa fica. Eu estava pensando também nesse viés que tu está trazendo, Aline, ver se tem, se faz sentido para ti. Por exemplo, as pessoas que mudam de cargo dentro de uma empresa, né? Elas assumem um cargo de liderança. No momento que tu assume um cargo de chefia, a tua postura com aqueles funcionários ela muda. Então a relação ela não é mais de amizade de igual para igual. Ela é, agora eu sou um líder aqui. Então as pessoas, a pessoa autossabotadora, ela tem a sensação de que essas pessoas se afastaram, não são mais minhas amigas, estão me Ou vendo, estão contra mim, ou não, essas coisas igual. todas. Quando a gente fala de trabalho, tem muita questão da gente não querer frustrar o outro, ou da questão de não ser aceito, de não ser bom o tempo todo, né? Então, quando tem essas mudanças, né, de posturas de trabalho que a gente precisa ter dentro do trabalho, também bate nisso. E daí a gente volta à autoestima, né? De novo. A gente se reconhecer quem eu sou, o que é a minha capacidade, o que eu posso. Que sim, eu tenho sentimentos de insegurança, de sentimentos que não são tão bons, né? Sentimentos que são pertinentes. Eu sou humano, que nem eu disse, eu sou humano e eu tô na vida. Então a gente tá vivendo e as coisas vão acontecendo. E se elas não estão acontecendo, tem alguma coisa de errado, né? Porque na vida a gente vai mudando, e passar por isso, pular, né, para um amadurecimento requer dor, requer sofrimento, requer deixar coisas pelo caminho, requer a gente se olhar e dizer, poxa, que porcaria que eu tô fazendo, né? E se olhar e se movimentar e poder até ouvir do outro, né? Olha, não tá legal isso, vamos fazer diferente. Geralmente, quem tá nesse movimento, né, de baixa autoestima, de sabotagem, sempre vai escutar a crítica como uma coisa destrutiva. Sim. E aí se protege o tempo todo. O autossabotador se sabota muito nos relacionamentos e geralmente encerra os relacionamentos quando o relacionamento tá bom. Agora Começa, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, não gosto mais, não quero mais ficar junto, não tô mais sentindo, não sinto mais nada, né? Porque se sabota no sentido de estar bem sucedido, de conseguir algo bom. Que tem a ver com a permissão. Eu me permiti que eu sou bom o suficiente e que eu sou merecedor de crescer e de ter algo de bom na minha vida. Amor tem calmaria. Amor, eu vi um relato de como o que é amor. Eu tá sentado de noite de pijama no sofá assistindo uma série e tá tudo bem, né? Com aquela pessoa, eu quero estar naquele lugar, eu não quero estar em outro lugar. Então tem a ver com estar tudo bem, tá? Então
o autossabotador, quando tá tudo bem, ele vai achar um problema. E isso, sistematicamente ele faz, e o quanto que isso gera um nível de ansiedade altíssima, porque ele vive num estado de alerta tão grande, né, que o nível de ansiedade dele vai lá em cima. Então também a gente tem muitos autossabotadores com problemas sérios de ansiedade, depressão, baixa autoestima, né, e assim, esse adoecimento acaba sendo um impeditivo para o crescimento e para se olhar como uma pessoa que é humana, que erra, que acerta, que é legal, que cresceu, né? Ele não se valida. Que é diferente daquilo que a gente vem falando, de tu ser curiosa e tu ir atrás para aprender novidades, para aprender técnicas, para aprender novas teorias, para aprender novas abordagens, para te desconstruir, construir uma nova profissional, certo? É diferente isso. Que daí a gente entra na síndrome do impostor, né? Justamente. Que tu nunca tá satisfeito, tu acha sempre que tu não é bom, que tu não é bom o suficiente. É diferente de tu tá no mundo que a gente tá, de muito conhecimento, de troca, de aprender mais, de poder saber mais. Vamos pensar até na psicologia, de eu oferecer mais pro meu cliente, né? Porque eu sei, mas tem outras coisas. Nós estávamos conversando, eu e a Maribel, dentro da psicologia, estão toda hora estudando coisas novas, estão toda hora vendo. É difícil a gente entrar num nível que a gente acha que a gente vai acompanhar tudo. Não consegue. Isso não vai nunca acontecer para ninguém em nenhuma área. Mas eu posso estar me atualizando, buscando informação, trocando com um colega, que a gente faz muito isso, né? Buscando ir num congresso, fazendo uma especialização, um novo curso, se atualizando. É diferente da gente estar num nível, né, de nunca ser bom. Isso aí. Então, pra gente ir encerrando esse assunto, eu trouxe aqui alguns dados da Organização Mundial da Saúde do ano passado que eu acho que é bem pertinente, queria fazer uma breve reflexão aqui com vocês, que quase 10% da nossa população brasileira tem algum nível de ansiedade patológica já. Não é essa ansiedade como emoção cotidiana que eu me senti um pouquinho ansiosa hoje, nível patológico. E o que me chama muito mais atenção é que mais da metade dessas pessoas, 55,8%, nunca procurou nenhum profissional da saúde para fazer um tratamento, nunca procurou uma psicóloga, um psiquiatra, nenhum profissional para ajudar nessa questão. Eu acho que isso casa muito com o que a gente está falando aqui da autossabotagem, porque no momento que eu não procuro ninguém, eu consigo lidar com isso sozinha, isso também é uma forma de autossabotagem, né? Da nossa saúde mental. A gente está aqui falando muito dessa questão de autocrítica, da autossabotagem. Acho que o não procurar ajuda quando se precisa claramente de ajuda é uma grande sabotagem que a gente faz com a gente mesmo. E queria deixar assim para que a gente possa refletir sobre isso na nossa vida, um convite para todas vocês que estão aqui nos assistindo nesse podcast, de refletir sobre os nossos comportamentos, o que estamos fazendo e por que, né? Por que eu não vou procurar uma ajuda? Porque às vezes eu preciso dar conta de tudo, eu tenho que dar conta sozinho, né? Eu tenho que me adaptar, é normal sentir isso, é comum, tu vai dar conta, tu tem que ser adulto, tu tem que te virar. Às vezes passa muito por isso também, né, Diana? As exigências que a gente está tendo. E esses seus dados são bem interessantes, e pós-pandemia a gente tem visto muita criança, muito adolescente, né, com níveis altos de ansiedade, com situações que os pais não conseguem administrar e muitas vezes até nem veem ou fingem que não veem, né? Pelo mundo que a gente está vivendo. E acho que a gente está vivendo um mundo muito da aparência. Nem sempre o que está realmente é o que a gente vê. Tá? Então, sim,
Hoje a gente pode estar buscando, eu acho que existem muitas formas da gente buscar auxílio, e uma das formas é a gente olhar pra gente. Às vezes é poder se olhar e pensar qual é a minha prioridade. Às vezes a prioridade é uma outra coisa externa, né? Um vestir, uma coisa externa mesmo, uma unha postiça, uma unha de gel, uma luzes no cabelo, e aí investir na minha saúde mental fica para depois, porque a minha aparência é muito mais importante do que o meu emocional. Mas quando a gente fala em índice de ansiedade, que falou 10% da população, acho que está bem mais do que isso já. Com certeza. Mas assim, ó, eu vejo uma banalização muito grande da ansiedade. Tipo assim, uma taquicardia, né, isso daí passa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? Então se banaliza muito e isso vai agravando cada vez mais, chega a patamares que assustam realmente. Né? E olha, a pessoa só vai procurar ajuda quando ela já foi pro médico 300 milhares de vezes que ela foi pro já tomou tudo que foi já tomou medicação, fez vários, né? No início, né? E eu vejo que aconteceu muito comigo isso, da ansiedade, né? Por isso que eu fui estudar, né, Aline? Mas as pessoas começam a ter esses sintomas e elas vão para o pronto-socorro e elas são medicadas e isso passa. E começa, né? Uns 6 meses fica assim. E elas ficam investigando, elas têm uma dificuldade muito grande de aceitar que realmente elas têm isso. É emocional, não é físico. Isso. Olha, eu tô com um problema emocional, ele não é físico, eu preciso tratar e eu preciso dar conta disso, né? E isso como a gente trata? Como a gente trata? A gente normalmente trata com a receita da vizinha. Né? Porque se funcionou com ela, vai funcionar comigo também. Então tem muito disso também. Mas o tratamento da ansiedade ele é feito, né, com profissionais que são especializados nisso, né? E é falando, é conversando, se olhando para as suas dores, para onde vem isso. Não é uma coisa fácil e mágica fazer umas respirações só. A gente fala muito, né, de como fazer enfrentamento de crises de ansiedade, né? Mas faço o enfrentamento, a crise passou, eu preciso saber de onde que ela vem. O que está acontecendo? Né? Eu me perguntar, isso está adequado para mim, está adequado para minha vida, está adequado para o momento que eu estou vivendo, esse pensamento é um pensamento que está adequado para mim? Se o questionamento vier, procura ajuda. Tem hoje muitos profissionais, né? Mas procurem profissionais capacitados, formados, que saibam o que estão fazendo, né? Que tenham responsabilidade, porque tocar na vida do outro não é simples e não é fácil. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Sim, e porque a gente vai tocar em emoções, vai tocar em vida, vai tocar em ser humano. E saber o que vai fazer com isso. Saber o que vai fazer com aquilo que eu recebo. Isso é bem importante. Né? Então acho que fica esse questionamento assim, o que eu quero para mim? Né? Eu quero o melhor para mim? E aí eu começo a lidar com a minha autossabotadora de uma forma diferente. Né? Então, Aline, muito obrigada por ter estado presente aqui na nossa conversa. Eu acho que foi muito proveitosa. Amei nosso bate-papo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite e também para mim assumir esse desafio, né? É uma forma de cortar as minhas autossabotagens, de poder ser menos crítica comigo e a gente poder estar trocando, porque a gente cresce tanto com as trocas, né? Muito. E a gente tá aberto sempre para conversar, para trocar ideias, para a gente poder estar crescendo juntas, né? Poder aprimorando, já são anos juntas, né, Mari? Anos. Da gente crescendo e a gente se também trocando muitas críticas, né? Podendo construir juntas, de poder se apoiar. E acho que isso, né? Eu acho que uma coisa muito importante que ter o público maior é a gente atingir as mulheres e que as mulheres se apoiem, né? Que elas possam estar se apoiando, tá podendo uma ser alicerce para outra e podendo assumir desafios juntas, né? Criar uma grande rede de apoio. Rede de apoio.
Esse é o muito nosso lindo. grande objetivo aqui no nosso Chá com Maracujá. Isso. Semana que vem a gente volta mais um podcast nesse Chá com Maracujá, com novos assuntos, novidades. Vou deixar os contatos da Aline aqui para vocês. E entrem em contato, procurem ali as redes dela para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho lindo que ela faz.